Olá, bom dia a todos. Vamos, então, dar início à nossa primeira aula verdadeiramente objetiva, né, dentro do nosso conteúdo. Naquele primeiro encontro, nós, pelo menos, buscamos aqui traçar alguns elementos referentes à questão dos planos do processo, né, e do próprio direito material, dentro do mundo, né, em que nós vivemos. Desses dois planos são praticamente regentes de tudo, regem a atividade em sociedade e também regem a atividade em juízo. Né? No momento em que eu não consigo solucionar o problema em sociedade, né, eu vou gritar ao Poder Judiciário, né, que ele abra as portas e, portanto, com isso, me ofereça a devida reparabilidade, né, de algum dano, enfim, a devida resposta, né, àquela pretensão que eu tenho, que eu desejo firmar, então, em relação a alguém que possa ter causado esse dano, é isso que se investiga, e se futuramente for julgada procedente a ação, evidentemente que nós teremos, então, aí uma fase nova, que seria, então, de cumprimento da sentença, que só existe, como eu disse naquele primeiro encontro, quando se cuida de sentenças de carga condenatória, né, de função condenatória, onde é a única sentença capaz de gerar obrigações, né? Não a declaratória, não a constitutiva, mas a condenatória, sem dúvida. Ela é capaz de trazer, então, essas consequências, né, de força até mesmo do cumprimento da decisão que se cuida aí cumprir. Tá? Então, começando com estas referências, é evidente que nós passamos, então, agora à análise da questão referente às formas procedimentais que nós temos dentro do nosso código. E vamos, então, já de logo iniciar esta etapa já com a análise da localização, da topografia, onde está a nossa função de procedimentos especiais. Então, vamos aqui compartilhar aqui nossa telinha, né? Aqui está. Então, nós temos lá, dentro desse aspecto topográfico, né, do Código de Processo Civil, nós vamos ver, então, uma parte geral que cuida, então, de todas as normas de funcionamento, né, vamos dizer assim, da configuração do processo, lá com as normas gerais, que vão trazer, inclusive, bases constitucionais nesta atividade, né, dentro dos próprios artigos que a Constituição regula e que o Código de Processo Civil, na verdade, copia, com algumas questões, como, por exemplo, o artigo 4º aí do Código de Processo Civil, que diz que todo processo tem que ter uma durabilidade, aliás, uma duração razoável, né, que, na verdade, é absolutamente subjetiva, uma norma que não se enquadra aí com as características do que é objetivo para o processo. O processo não trabalha com subjetividade, é, na verdade, uma relação absolutamente objetiva, né, naquilo que é a busca, né, a consecução da própria justiça às partes que são, então, ali levadas ao palco do judiciário e querem realmente uma resposta. Tanto que o próprio conceito de sentença é a resposta do juiz às partes, né? Para mim, o mais objetivo conceito possível de sentença é isso, a resposta do juiz às partes, e esta resposta tem que vir num tempo razoável, mas isso aí, claro que vai depender, não de uma norma em si, mas sim de atos processuais, ou de configurações processuais, da complexidade do caso. Se precisa, por exemplo, de uma prova pericial complexa, como é que nós vamos ter aqui uma duração razoável do processo? Então, tem que se tomar caso a caso, né, análise por análise destas normas de direito constitucional embutidas dentro do Código de Processo Civil. Né? Alguns cuidados em relação a essas normas, portanto. Né? Depois, ali, nós temos no livro 2, a função jurisdicional, né, como, na verdade, a função jurisdicional dentro até mesmo do trato da competência, a distinção entre jurisdição e competência, entendida a jurisdição como uma atividade de Estado, né, que diz e
conforme o caso, realiza o direito, né? E a competência seria, portanto, a jurisdição em movimento, a jurisdição na prática, né? Falaríamos aqui, então, da jurisdição funcional mesmo, que seria a competência, né? Nós sabemos que todo juiz pode dizer o direito, mas cada juiz tem competência em cada um dos ramos do direito, né? O juiz do Estado, de uma vara de família, por exemplo, é o juiz de direito da vara de família, ele só cuida daquela matéria, como o juiz federal cuida da matéria previdenciária nas varas previdenciárias da Justiça Federal. Então, vejam, embora o juiz seja investido de jurisdição, ele tem limitação na sua competência, ele não pode dizer todo o direito de todas as áreas. Por isso, então, esta formatação do livro 2, na parte geral do Código, trabalha exatamente com esta distinção, né? da jurisdição nacional, da jurisdição internacional. Então, várias normas que tratam desse assunto, que vocês já viram lá na Teoria Geral do Processo. E o livro 3 já estabelecendo, então, os sujeitos do processo, as formas de se configurar uma relação processual com partes e terceiros também, né? Nós encontramos ali na questão dos sujeitos, por exemplo, a intervenção de terceiros, quem pode ser parte, quem pode formar litisconsórcio ativo, passivo, misto, né? Então, várias configurações que se dão na questão de quem é sujeito do processo. Depois, os atos processuais, com a sua questão prazal, né? Os prazos que os atos processuais guardam, a forma, vamos dizer, a essência do ato para que ele tenha validade, o que é necessário, né? Vamos ver aqui também, dentre estes atos, a formação de uma petição inicial, né? Como se configura uma defesa através da contestação, quais as exceções que nós podemos ter, né? Exceção de incompetência, por exemplo, exceção de coisa julgada. Então, vários aspectos aqui que os atos processuais podem carregar, né? A tutela provisória, quem já esteve comigo no semestre que cuida dessa disciplina da tutela provisória, que é o processo 4, quem esteve comigo sabe bem da minha dificuldade de assimilar a tutela provisória na parte geral, né? Tutela provisória é uma tutela absolutamente específica, né? Especializada para, dentre casos em que nós tenhamos ou urgência ou evidência, né? A tutela de urgência, que se divide ali em tutela cautelar e tutela antecipatória, e também nós temos ali a tutela de evidência, né? Que não tem urgência, mas o direito da parte mostra-se evidente. Tem 4 casos ali que o artigo 311 do CPC destaca, né? Casos, então, que vão variar ali, por exemplo, o réu está fazendo procrastinação processual, né? Os documentos do autor são bastantes a informar que o autor tem essa razão, quer dizer, evidenciam esta razão, por isso a tutela de evidência, né? Deixam praticamente clara a participação ali do documento como um fator importante, né? E depois nós temos o livro 6, ali a formação, suspensão e extinção do processo. Então, evidente que nós vamos encontrar aqui as fórmulas onde tudo isso aqui é encontrado e é alcançado em termos de como o processo inicia, como pode ser suspenso, como pode ser extinto, né? Como e sem julgamento de mérito. Então, ali dos artigos 312 a 317. Bem, isto é o que nos diz a parte geral do Código, e eu quero ver com vocês, então, a parte especial. O livro 1 trata do processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Tá? Isso como uma regra, e o legislador, de 2015, através da Lei 13.105, ele estabelece que os procedimentos especiais se desloquem de um capítulo especialíssimo que lhes era destacado no Código de 73, que era o livro 4, né? E se colocou, então, este rótulo de procedimentos especiais ao lado do processo de conhecimento. Mas vamos investigar processo de conhecimento. Por quê? O nome
E por que ele se destaca numa parte especial? Até porque cuida-se aqui de um procedimento absolutamente comum, não tem nada de especial. O processo de conhecimento é um procedimento que nós temos do mais normal de todos, onde estarão destacadas nitidamente as 3 fases do processo. A fase, portanto, postulatória, onde autor e réu postulam os seus argumentos. Aí nós vamos colocar a inicial, nós vamos colocar a contestação, nós vamos colocar a réplica, a tréplica, quem sabe manifestação de terceiros também, quando chamados, o denunciado alide, que também estaria nessa fase postulatória, postulando, argumentando, trazendo então os seus fundamentos de defesa ou de ataque, né, como ação ou como reação. Então nós teremos ali no processo de conhecimento esta primeira fase de postulações das partes. Fase postulatória, portanto. Mas sabemos que não há apenas para convencer alguém o argumento. Né? O argumento tem que ser acompanhado de provas, de evidências. Né? E por isso, então, nós passamos à segunda fase do processo, que é exatamente a fase agora chamada de instrutória. O processo agora é instruído com a prova. Então, vejo que na fase postulatória, somada a esta fase postulatória com a fase instrutória, nós temos aí um processamento da causa. A causa está se processando. Começou lá da inicial e vamos terminar até a audiência de instrução e julgamento, que é a última etapa desta fase instrutória. Audiência de instrução. Portanto, na audiência, a audição, se ouve, né? A parte ou partes, se houve testemunha, se houve esclarecimento de perito, então as pessoas são ouvidas, audiência, audição. Então, prova oral formada aí. E é a última das provas a ser realizada, né, dentro desta fase instrutória. Já teve lá a fase documental, já teve, quem sabe, da necessidade de uma prova pericial que antecede a audiência de instrução e julgamento. Então, vejam como tudo tem ali uma escala, né, de acompanhamento e de procedimento evolutivo do processo. O processo vai evoluindo, ele vai tomando corpo, vai tomando, então, esta questão, ou esta fase, melhor, de processamento da causa. A causa está sendo processada. Então, as partes argumentaram, as partes instruíram o juiz com as provas necessárias, né? E agora chegamos na audiência de instrução. Quem sabe, se o juiz tiver condições, ele pode julgar na própria audiência. Aí sim, ela se configura como uma audiência de instrução e julgamento, mas nem sempre isso vai acontecer, né? O juiz pode não estar à vontade diante de uma questão absolutamente complexa. O juiz pode, então, definir um outro momento para prolatar a sua sentença, o que é mais comum, tá? Então, a audiência é apenas uma audiência de instrução e não de julgamento, mas pode acontecer. Muito bem. Passada, então, esta audiência, se não houver sentença, nós entramos agora na fase decisória do processo. Então, o que nós tínhamos ali era a fase de processamento, somando postulação e instrução, e agora nós temos a fase de decisão, que não é mais processamento, agora a fase é de julgamento. Então, nós temos processamento nas 2 primeiras etapas, e agora nós temos julgamento na fase decisória. A fase decisória, portanto, é a fase onde o juiz reúne as condições de cognição, de conhecimento, de tudo que ele teve a vislumbrar lá na fase de processamento da causa, com as postulações e a prova, e agora, então, ele está conhecendo do processo de conhecimento, está conhecendo do processo para poder decidir a causa, né? Para poder julgá-lo. Ninguém decide, eu digo sempre isso, ninguém decide sem conhecer primeiro, né? Tem sempre 2 lados, 3 lados, 4 lados, né, de um mesmo fato, de uma mesma situação com várias versões, né? Se vocês hoje quiserem adquirir um produto, vocês têm que fazer um test drive, como um veículo, por exemplo, tem que conhecer o carro que vocês vão comprar. Isto é conhecimento para poder decidir. Então, a função do processo de conhecimento está exatamente na função maior, dizia Ovídio Batista da Silva,
que o processo de conhecimento reúne o mais complexo, embora a sua procedimentalidade comum ou ordinária, como queiram chamar, mas ele é um dos processos mais complexos. Vejam como é diferente, vocês que já visitaram o processo de execução, já sabem, o processo de execução, como ele é célere, né? Basta o título executivo e está pronto. Agora, aqui no processo de conhecimento, nós temos esta evolução. Ainda ontem um cliente me questionava sobre a questão, doutor Madeira, quanto tempo vai demorar o meu processo? Eu não sei. Então, vai depender, e ainda disse, o caso dele é um caso de alegado erro médico, então é uma situação que eu disse, vai depender de uma prova, vai depender de uma perícia, vai depender de vários dados que a gente não tem como dizer, afinal, né, muito menos estimar qual o prazo de um processo de conhecimento, a gente nunca sabe. Né? Isso que eu estou falando ainda no primeiro grau, eu estou falando lá no processo de conhecimento do juiz singular. Porque não se conta ainda também com a questão recursal, os recursos todos e tantos quantos são, vamos dizer, hoje legais, né, assim considerados legais, que podem ser utilizados num processo. Tá? Então, o processo de conhecimento é uma reunião de dados, né, de fatores, que dão conhecimento da causa ao juiz, para que ele, em a conhecendo, ele possa formar o seu juízo de convencimento através da cognição que ele veio, então, formando ao longo do processo. E mais, em se tratando de um processo de conhecimento com carga condenatória, repito, já falei isso na aula anterior, estou falando agora, o processo de conhecimento que resulte numa sentença com carga condenatória, quer dizer, aquela geradora de obrigações, de fazer, não fazer, entregar coisa certa, entregar coisa incerta, ou mesmo pagar quantia, se houver esta condenação e não houver o cumprimento voluntário do devedor, nós temos, então, a fase que se inaugura, além do processo de conhecimento, o cumprimento desta sentença. Então, veja, no processo de conhecimento, o que eu tive? Eu tive uma atividade jurisdicional naquilo que é enquadrado a própria palavra, jurisdição. Jurisdicção, o juiz disse o direito. Mas agora nós vamos ter, na fase de cumprimento, pela inércia culposa do devedor, que não honrou o seu compromisso, nós temos agora a fase de cumprimento dessa sentença. E com isso, nós temos o que se chama não mais de dicção do direito, ou dizer o direito, não mais a jurisdício, mas agora nós temos a realização do direito. Então, o juiz não apenas diz, mas ele realiza o que disse. Manda realizar a sua própria sentença. E aqui vejam, não há poder mais poderoso, se eu posso dizê-lo assim, do que o poder judiciário nesse momento. O judiciário aqui estará evidenciando a sua força, na medida em que o devedor não cumpra o seu dever, a sua obrigação, que está estampada numa sentença transitada em julgado, que fez coisa julgada, que fez lei entre as partes, este devedor não cumpre. Será, portanto, executada à força esta sentença. Isso se chama cumprimento de sentença. É a mesma execução lá dos títulos extrajudiciais que estão ali no livro 2, ali embaixo, ali, ó, da parte especial. Processo de execução. Por que o processo de execução? Só cuida o processo de execução de títulos extrajudiciais. Cheque, a nota promissória, letra de câmbio, enfim, duplicatas de prestação de serviços, de mercadorias, o que for. Sendo título executivo extrajudicial, processo de execução. Mas aqui no cumprimento de sentença, estou cuidando de um título executivo judicial. Eu tenho aqui uma sentença de carga condenatória não cumprida pelo devedor. E, portanto, neste momento, a força executiva é a mesma lá do processo de execução. Os atos de execução são todos aqui os mesmos. Aí, penhora de bens, arrombamento de portas, derrubada de obstáculo, o que for para o oficial de justiça poder cumprir esta ordem,
até mesmo força policial, repito, será, portanto, deferida pelo juiz para que se cumpra a sua sentença, se realize aquilo que ele mesmo disse. Não há, gente, poder mais poderoso que o poder judiciário neste momento. Nem legislativo, nem o poder executivo. Quem tem força aqui para o cumprimento destas ordens, todas, é o poder judiciário. Claro que observados os limites, observada a razoabilidade, a proporcionalidade desses atos, observada também a norma contida em um princípio que se diz da respeitabilidade à pessoa do devedor, ele tem que ser respeitado em seus direitos, né? Mas, com tudo isso, ele será sempre chamado, ainda que seja à força, para o cumprimento desta obrigação lançada, né, estampada numa sentença condenatória. Bem, chegamos onde devemos chegar agora. Os procedimentos especiais. Foram eles colocados, como eu disse, dentro, hoje, do capítulo destinado ao processo de conhecimento. Essa é uma discussão que já não é de agora, já vem lá de priscas eras, como se dizia no meu tempo, em que os procedimentos especiais tinham destacadamente um livro, todo ele, para o Código de 73, mas aqui entendeu o legislador de colocar, né, me parece, querendo colocar uma pá de cal em cima da discussão, que os procedimentos especiais são cria do processo de conhecimento. Não há dúvida de que todos os procedimentos especiais, que nós vamos começar a ver já a partir de algumas aulas à frente, todos os procedimentos especiais carregam uma carga de conhecimento. Não há dúvida, precisa o juiz conhecer da causa para poder decidir. Isso é óbvio, óbvio. Até mesmo no processo de execução existe um conhecimento. O juiz tem que ver, por exemplo, examinar, bom, aqui está o documento, aqui está o título executivo, está no processo, o título é formalmente legítimo, o título foi descumprido no prazo, não tem a contraprestação do credor aqui, que teria que contraprestar ao devedor, o que falta aqui? Então, é claro que há também no processo de execução, embora a sua celeridade, existe no processo de execução também uma atividade cognitiva, uma atividade de conhecimento, não tenha dúvida disso. Então, nos procedimentos especiais, dizer que estão colocados no processo de conhecimento, simplesmente porque tem conhecimento, todos têm. Os procedimentos especiais, no meu sentir, se me permitem a minha opinião, eles são procedimentos híbridos. Eles não têm uma luz própria, como tem a execução, como tem o processo de conhecimento, como tem a tutela provisória. Os procedimentos especiais reúnem estes três elementos muitas vezes, ou dois deles. Os procedimentos especiais podem ser conhecimento e execução, podem ser conhecimento e tutela provisória, podem ser execução com processo aliás, uma tutela de urgência com execução. Então, os procedimentos especiais eles vão reunir várias situações. Eu estou chamando aqui exemplo da ação monitória, que veremos mais tarde, que é uma ação travestida de execução, mas tem conhecimento. Então, vejam como essas mesclas aqui existem, e por isso, eu digo aqui a razão mesma do legislador de 73 ter destacado para o procedimento especial um livro próprio. Essa discussão aqui, gente, não vai terminar, nem eu vou querer, muito menos pretensamente, concluí-la. Mas que não vai resolver o problema, não vai resolver absolutamente colocando procedimentos especiais no lado do processo de conhecimento. Assim como fizeram aquela caca, me permito a expressão, de colocar a tutela provisória na parte geral. Não é. A tutela provisória tinha que estar na parte especial, porque é o rito especial. E aqui a mesma coisa. O legislador, de novo, descuidou desta boa colocação dos procedimentos especiais, que poderiam receber, no meu ponto de vista, um livro próprio. Assim como o processo de execução recebeu o seu, vejam, é mais próprio que os processos nos tribunais e a impugnação das decisões judiciais estejam lá no processo de conhecimento no livro 1, como estavam antes no Código de 73,
e se poderia colocar, então, o que está no 3 no 1, quer dizer, processos, tribunais e meio de impugnação, que são os recursos no processo de conhecimento, e os procedimentos especiais adotarem isoladamente o livro 3. Essa seria a melhor solução. É claro que eu estou aqui conjecturando com vocês, mas estabelecendo nessas conjecturas uma forma de, pelo menos, levá-los ao raciocínio desta lógica, né, que, para mim, não tem nada de lógica do legislador, nestas condições onde ele eleva os procedimentos especiais a um grau de casualidade, vamos dizer, uma situação de adjetivo do processo de conhecimento, como se este fosse o substantivo de tudo. Não é. Procedimento especial não é adjetivo. Procedimento especial tem luz própria, embora, repito, ele seja um emaranhado de procedimentos numa mesma ação. Vou dar a vocês um exemplo muito claro, para que vocês já compreendam esta dinâmica. Uma ação de propriedade, derivada de propriedade. Vamos lá. Reintegração de posse. Alguém que, de uma maneira ou de outra, invada patrimônio alheio, uma área, enfim, um imóvel, um apartamento, o que for. Quando acontece esse fato, vai ser, então, levado a juízo que houve um esbulho, o esbulho significando aqui esta invasão clandestina, né, não autorizada, esse esbulho possessório, que ele existe. Então, a pessoa vai lá, tira fotografia, por exemplo, da área lá ocupada, etc. Segundo, que aquele imóvel pertence ao postulante, ao autor da causa, da reintegratória. Terceiro, que esta invasão ocorreu há menos de 1 ano e 1 dia, para caracterizar, então, né? E nestes 3 elementos assim caracterizados, a propriedade, o esbulho e um período de menos de 1 ano e dia, o juiz está autorizado a deferir liminarmente o mandado de imissão de posse, né? De restituição de posse. Então, o que eu tenho? Eu tenho um processo de conhecimento? Tenho. Porque o juiz tem que conhecer as 3 situações: a propriedade ou a posse, o esbulho possessório e o prazo de menos de 1 ano e 1 dia. Se isto está conhecido pelo juiz, olhem quem entra agora no processo de conhecimento, já este conhecimento do juiz feito, quem é que entra agora nesse ingrediente? A tutela provisória. O juiz defere uma liminar, uma decisão liminar de reintegração de posse. Então, eu tenho 2 procedimentos aqui distintos. Já tenho o conhecimento e já tenho o procedimento da tutela provisória. Num só processo. O oficial de justiça agora chega lá nos ocupantes esses, né, clandestinos, e diz: olha aqui, meu amigo, tu tens 72 horas para desocupar a área. Certifica, junta nos autos o mandado devidamente cumprido, assinado por quem de direito, e aí nós temos, então, a atividade pronta. Mas vamos que este ocupante, este invasor, ao tempo e ao modo devidos, das 72 horas desocupando, nada faça, ele se omita. Quem entra agora nesta jogada aí é o cumprimento da decisão, que é uma atividade pura e exclusivamente executiva. Agora, gente, é de realização este ato. Então, o juiz conheceu, o juiz deferiu a tutela liminar como uma tutela provisória, se assim o fosse, e mais, ele manda executar o próprio comando que foi desrespeitado, desobedecido pelo invasor este. Fica muito clara, fica solar a ideia de que nós temos aqui nos procedimentos especiais, portanto, esta forma eclética, esta forma híbrida de fusão
de tantos e quantos sejam os procedimentos que o Código de Processo Civil brasileiro regula. E num único processo, numa única ação. Aí, gente, por que o nome especiais? Porque eles reúnem esta especialidade, esta forma que é tão destacada dos demais elementos que o Código de Processo nos indica. E esta especialidade é tratada caso a caso. Nós vamos ter, então, ação de consignação e pagamento, que é um procedimento diferenciado. Nós temos ação de prestação de contas, um procedimento diferenciado. Nós temos embargos de terceiros, nós temos ação monitória. São 14 tipos de ações que nós carregamos nos procedimentos especiais de natureza contenciosa. 14. E todos eles nós vamos trabalhar, então, nesta sequência agora de aulas que teremos, já produzindo, então, a nossa, pelo menos, topografia do código, né? Onde ele se encontra, onde ele está, assim, definidamente, um sistema de procedimentalidade, né? De toda forma especial, né? O sistema especial, aí com essas suas características. E claro que nós temos, então, processos, depois ali já falei processo de execução, já falei do livro 3 também, dos recursos, enfim, os processos que podem ter competência originária nos tribunais, como ação rescisória, que começa num tribunal, e também os meios de impugnação, que são os recursos em geral. E depois nós temos um livro complementar de disposições finais e transitórias, né? Que é outro engodo que o nosso Código de Processo Civil nos traz, né? Com esta referência legislativa de ocupar normas do Código de 73. Pasmem. Eu vou dar a vocês uma boa forma de exemplo para vocês entenderem. Se hoje nós tivermos que entrar com uma ação de insolvência contra alguém, vamos trabalhar no livro complementar ali, nas disposições finais. Se eu tiver que entrar com uma ação de insolvência, ou autoinsolvência, ou querendo a insolvência de um terceiro, diz o Código de 2015, que revogou o Código de 73, dizendo o seguinte: para as ações de insolvência se usam as normas do Código de 73. Quer dizer, é uma loucura total, isso é Brasil, né? Mas, enfim, a gente fica com essa... Não é nem pulga atrás da orelha, é um pulgário atrás da orelha que a gente fica, né, nessa perplexidade de dizer, então, disposição final e transitória, que está transitando desde 2015, dizendo até que uma lei nova regule a ação de insolvência. O que é ação de insolvência? Quando alguém é insolvente, quando alguém não tem mais patrimônio e as suas dívidas superam em muito esse valor patrimonial. Então, a insolvência é quase uma falência de uma pessoa jurídica, a insolvência é, vamos dizer, a falência da pessoa física, né? Então, aí se reúnem também concurso de credores e tudo mais, até que a pessoa consiga ar para respirar e conseguir pagar as suas dívidas, mas, de qualquer maneira, utilizamos o Código de 73. Isso é de pasmar, realmente de deixar a gente até assim, pensando que se gastou tantos milhões na configuração desse novo código e ficou esta coisa que aí está, no meu sentir, uma regra bastante cheia de cosméticos, né? Isso achou muita constitucionalidade de Constituição nenhuma, né? Se achou muita regra de abreviar o processo, não se conseguiu muita coisa, muito pouca coisa, gente. Vou dizer assim, o que abrevia um processo hoje é o processo eletrônico, né? E que pouco cuidou o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil não fala muito do processo eletrônico. O Código de Processo Civil fala mais do processo físico, do processo antigo, arcaico, né? Então, a lei do processo eletrônico mesmo é aquela lá de 2006, né, que é a que regula tudo isso, e com estas ideias do Código de Processo Civil, que na verdade não tem nada de novo, eles simplesmente travestiram um código como se fosse, o Código 73 como se fosse um código novo. Não foi a melhor ideia, mas enfim, é com isso que nós temos que lidar, né? Então, espero que
em breve alguma revisão se faça, né? Mas aí vai acontecer como o Código 73, que virou uma colcha de retalhos, a gente dormia com uma lei e já acordava com outra na cabeceira. Olha, era muito complicado, né? Foi um período de muito tumulto dentro da legislação do processo civil, que foi realmente uma vítima, né? O processo civil foi uma vítima nessas transições todas de legislação, e mais vítima ainda quando se pensava que o Código de Processo Civil seria realmente uma nova etapa, uma nova obra, tudo de bom para melhorar. Na verdade, nada melhorou. Nós sabemos disso, nós que lidamos, eu que aprendi o Código 73 na faculdade, utilizei o Código 73 até 2015, inclusive não como advogado, mas como professor. Então, a gente tem bem esse conhecimento, essa largueza, vamos dizer, de informações para dar a vocês do que realmente aconteceu, infelizmente, no nosso sistema legislativo, principalmente no processo civil. Pois bem, desculpando aqui pelo desabafo, nós vamos então entrar na aula que vem, né? Já visto então essa topografia, já vamos começar então a entrar aí com as aulas, com as ações mesmas, né, que tratam da atividade dos procedimentos especiais, né, com a ação de consignação e pagamento, né? E continuaremos então com este slide aqui dos procedimentos nesses chamados conceitos fundamentais, tá bem? Se cuidem bem, depois eu já deixo a todos uma referência bibliográfica, né, algum capítulo de um ponto aí para que vocês possam ter apoio acadêmico, né, nessa questão, pelo menos literária, da matéria. E espero, então, que continuemos bem, que nosso próximo encontro já se faça na semana que vem, com estas referências, né, de uma expectativa aí de começarmos já as nossas ações nos procedimentos especiais. Tá bem? Um beijo, meninas. Um abraço, meninos. Fiquem com Deus, se cuidem bem. Muito obrigado.